Olá, bom dia, sejam bem-vindos novamente às nossas aulas de língua portuguesa e produção textual. Espero que vocês tenham descansado, que vocês tenham aproveitado as férias, espero que vocês estejam bem, a família de vocês, tá bom? Vamos retornar às nossas aulas. Agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo de onde nós paramos, certo? E começarmos aí o terceiro bimestre, tá bom? Por enquanto vai funcionar da mesma forma, as aulas serão postadas, as atividades serão solicitadas, encaminhadas no grupo, tá bom? Na sala de aula virtual. E então, após vocês fazerem, vocês tirem foto e enviem dentro do prazo que for solicitado pelo professor, tá bom? Então, o professor passou a atividade, disse que até tal dia é para enviar a atividade, então façam isso, tá bom? Lembrando que isso dentro do período da aula, tá bom? O plantão vai continuar ocorrendo no mesmo horário, das 9 às 11, e dentro desse período você procura o professor, tire suas dúvidas, envie as atividades, tá bom? E assistam às aulas, busquem sanar as dúvidas de vocês e vamos fazer tudo isso dar certo, tá bom? Nós vamos continuar aí e finalizar agora no início do terceiro bimestre, finalizar o capítulo 4, tanto de língua portuguesa, quanto de gênero, leitura e análise e de gramática. A gente vai continuar agora. Nós iremos trabalhar agora as figuras de linguagem. Lembra que nós começamos a trabalhar denotação e conotação? Agora nós vamos adentrar, aprofundar aí com a linguagem figurada, trabalhando figuras de linguagem. É um conteúdo bem legal de se trabalhar, tá bom? Vocês podem encontrar um pouco aí de dificuldade, mas é tranquilo, se acalmem, tá bom? Esforcem, se foquem que vai dar tudo certo, tá bom? E nós teremos essa aula em que eu vou trabalhar com vocês aquilo que inclusive está no livro de vocês, tá bom? No livro de língua portuguesa. Então, assistam a aula, façam anotações referentes à nossa aula e também vão até o livro, façam a leitura, marquem as partes importantes, estudem realmente aquilo, tá bom? Pra gente fazer as atividades e dar tudo certo. Vou passar agora aqui. Nós vamos então trabalhar figuras de linguagem, tá bom? Antes de falarmos de cada figura de linguagem, nós vamos falar aí da linguagem figurada. Professora, o que é linguagem figurada, né? Nós sabemos que a linguagem ela pode ser utilizada de forma figurada ou de forma literal. Quando eu digo que algo está dito literalmente, é porque é realmente aquilo que eu disse, é o que eu quero dizer, digamos assim. E a linguagem figurada é quando a intenção ali do que eu quero me expressar não é tão literal assim, não é exatamente aquilo que está escrito. Vamos lembrar lá da linguagem conotativa e denotativa, da denotação e conotação? Nós vimos no bimestre passado, nas aulas do bimestre passado, né, que a conotação é aquela linguagem figurada, que é justamente que nós vamos aprofundar, nós vamos trabalhar melhor. E a denotação é a linguagem literal, tá bom? Linguagem denotativa é aquela que eu quero dizer realmente aquilo que está escrito. Por exemplo, nós trabalhamos o exemplo de vacas magras, vacas gordas, né? Quando eu digo a vaca está magra, é uma linguagem literal. Eu estou realmente querendo afirmar que a vaca, o animal, está magro. Agora, se eu digo, nossa, nós estamos passando por um período de vacas magras, eu já entendo que não é literalmente ali realmente vacas magras, o animal magrinho, um período difícil financeiramente, ou vacas gordas, que é um período bom financeiramente.
entende? Então, a linguagem figurada é aquela que não é literal, não é aquilo que realmente está escrito, né? Nós temos que entender ali o contexto para identificarmos o que realmente está sendo dito, certo? Porque aí depende da intenção e da nossa compreensão, ok? Vamos ali para o slide. Ele diz o seguinte: usamos a linguagem de modo figurado, sempre que temos a intenção de ser entendidos de maneira não literal, não convencional, não realmente aquilo que está escrito. As figuras de linguagem são, portanto, recursos linguísticos por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção, ênfase. Então, as figuras de linguagem são utilizadas para isso. Bom, quando nós queremos carregar o texto, a informação ali, o que a gente escreveu, de emoção, de ênfase, de expressividade, tá bom? Vamos passar para frente, vamos conhecer as figuras de linguagens. A primeira que nós iremos trabalhar é a comparação, também conhecida como símile. Bem, essa figura de linguagem, o nome, já dá, a partir do nome já dá para nós termos uma compreensão boa, né? O que é comparação? Comparar é quando eu tento fazer uma relação ali entre dois ou mais objetos, coisas, situações. Então, a aproximação de dois termos que se assemelham. Então, quando há uma semelhança, eu faço uma comparação. Comparação entre dois termos que se assemelham. E ela acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões uma relação comparativa explícita, está explicitamente ali expressa uma comparação, marcada pela presença de termos como, assim como, tal como, igual a, que nem, entre muitos outros. Por exemplo, vamos analisar aqui os nossos exemplos. Essa garotinha é tão linda quanto uma princesa. Ela é tão linda quanto uma princesa. Há aqui uma comparação. Está sendo comparado ali a beleza da garotinha com a de uma princesa. Porque quando nós falamos em princesa, geralmente são imagens, né, personagens lindas, elegantes. Então há uma comparação, está comparando a garotinha com a princesa. Quantas vezes nós ouvimos ou até falamos isso, né? Nossa, esse menino é tão lindo quanto um príncipe. Essa menina é tão linda quanto uma princesa ou quanto uma flor. Nós fazemos uma comparação utilizando esses termos aqui, esses conectivos, assim como, tal como, igual a, que nem. Então, atenção nessa parte, tá bom? Nós utilizamos aqui de maneira explícita esses termos para fazer a comparação. Nós vamos precisar saber disso para entender a próxima figura de linguagem, tá bom? Então, a comparação é quando comparamos dois termos, no caso aqui, quais termos estão sendo comparados? Garotinha e princesa, né? E nós temos aqui explicitamente a comparação a partir desses conectivos. Vamos para o nosso próximo exemplo. A maçã está doce como mel. Nós sabemos que mel é algo bem doce, né? Então, quando eu digo que a maçã está doce como mel, é que ela está muito doce, né? Bem explícito, bem claro essa comparação. E nós temos ali o termo que vai ligar, vai fazer essa comparação entre os termos maçã e mel. O motorista é lento como uma lesma. Olha aqui a presença do como novamente, ó, mais uma vez uma comparação entre os termos motorista e lesma, né? Quer dizer que o motorista é muito devagar, muito lento. Então há mais uma vez a comparação, ou também chamada de símile, tá bom? Esse nome nós
quase não ouvimos, mas é importantíssimo sabermos. Comparação ou símile, quando temos ali a comparação entre dois termos que se assemelham, utilizando as palavrinhas-chave ali que vão ligar um termo a outro, tá bom? Vamos passar para a nossa próxima figura de linguagem, que é a metáfora. Agora eu quero que vocês lembrem do que eu disse para vocês gravarem, que na comparação nós utilizamos aqueles termos como, tanto, quanto, tão, quanto, tão como, tá bom? Agora, vamos lá, metáfora é também uma figura de comparação. Na metáfora também fazemos uma comparação. É utilizado um conceito para nomear outro. Como assim? Vamos entender. Transporta a palavra ou expressão do seu sentido literal, seu sentido real, para o sentido figurado, que é aquele não literal. Por exemplo, essa garotinha é uma princesa. Mas espera aí, professora, é a mesma frase? Não é. Percebem que não tem o como, não tem o tão, né, tão linda quanto uma princesa? Estamos aqui fazendo uma comparação, né? Essa garotinha é uma princesa e nós estamos afirmando que ela é uma princesa. Nós estamos transportando aí o sentido da palavra, não explicitamente como na figura anterior, como, tão quanto, tão como, mas há uma comparação. Quando eu ouço isso, eu sei que é porque a garota é bonitinha, é linda, tanto quanto uma princesa, mas não há explicitamente ali, eu estou afirmando, essa garotinha é uma princesa. Ou as meninas falam, nossa, aquele rapaz é um gato. Ele é realmente um gato? Lógico que não, né? Ele é um ser humano. Mas quando nós ouvimos isso, nós sabemos que está sendo feita uma comparação ali, que o rapaz, o garoto é tão bonito quanto um gato, né? Porque nós temos o costume de falar que quando alguém é bonito, é um gato ou uma gata. Certo? Estão me entendendo? Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí para depois fazerem as perguntas, tá bom? Então aqui é uma comparação também, mas nós não temos a presença daqueles termos e há essa questão de transportar o sentido da palavra. Mais um exemplo, o motorista é uma lesma. O motorista é realmente, literalmente uma lesma? Não, há uma comparação novamente e eu estou dizendo que o motorista é tão lento quanto uma lesma. Mas eu não tenho esses termos que ligam, eu estou dizendo o motorista é uma lesma, eu declarei isso. Mas ao ouvir, ao ler, eu sei que foi utilizada a linguagem figurada, não é literalmente uma lesma, que ele é devagar. Isso é uma comparação. As florestas são os pulmões do planeta. O livro de vocês até utiliza, fala sobre as imagens também poderem representar metáforas, né? Eu até trouxe uma imagem semelhante aqui, está no livro de vocês. Quando eu olho aqui, ó, essa imagem dessa árvore, eu imagino, eu consigo fazer uma relação aí com o pulmão, né? O desenho aqui, né? Então há uma comparação, né? Eu vejo, eu observo que, e eu consigo fazer essa relação de que as árvores são as florestas, né? As árvores são os pulmões do mundo. Então, há aqui novamente uma comparação. Eu estou dizendo que as árvores são importantíssimas porque são elas que vão filtrar o ar, né? Então, são os pulmões do mundo. Conseguem entender, gente? A metáfora, então, também é uma figura de linguagem, de comparação, mas essa comparação não é tão explícita ao ponto de utilizar aqueles termos, aqueles conectivos, tá bom? Vamos passar para frente? Agora, nós vamos entender aqui, estudar a metonímia. Vamos lá? É a troca de um nome por outro nome a partir de uma relação real,
concreta, objetiva, existente entre eles. Então, ao utilizar a metonímia, o que acontece? Eu utilizo um outro termo, um outro nome, mas que mantenha relação ali com o termo original. Por exemplo, o continente pelo conteúdo. A panela está fervendo. Olha, eu fiz uma troca ali, há uma relação entre o conteúdo, mas eu me referi ao continente. Por exemplo, a panela está fervendo. O que está fervendo, o que ferve, é a panela? Não, é o que tem dentro dela. Mas eu falo, a panela está fervendo. Então há aqui uma linguagem figurada, né? Uma figura de linguagem chamada metonímia, ok? Outra metonímia, o autor pela obra. Eu posso fazer essa troca aí de termos, pois há uma relação. Eu costumo ler Machado de Assis. Quando eu falo eu costumo ler Machado de Assis, quer dizer que eu leio a obra de Machado de Assis, os livros de Machado de Assis. Não que eu leio o próprio Machado de Assis, mas eu digo isso. Isso é metonímia, ok? Então, eu posso trocar o autor pela obra. Ao invés de falar o nome da obra, eu falo o nome do autor, ok? Outro exemplo, a marca pelo produto. Essa nós utilizamos sempre. É cotidiano o uso dessa metonímia, né? A marca pelo produto. Quem não costuma dizer, vou tomar leite com Toddy? Às vezes nem é o Toddy, às vezes é algum outro chocolatado, um Nescau, mas nós criamos o costume de falar Toddy para se referir ao produto. A marca, o nome da marca virou ali sinônimo do produto, ok? Nós fazemos essa relação, isso é metonímia. A palha de aço ali também, nós costumamos dizer, mãe, acabou o Bombril, né? E não falamos, mãe, acabou a palha de aço, ou mãe, tem palha de aço? Não, acabou o Bombril. Bombril é o nome, é a marca, é uma marca de palha de aço, mas nós utilizamos aí, falamos o nome da marca no lugar do produto. Aqui outro, gosto muito de tomar Danone. Danone é uma marca, né? O produto ele mesmo se chama iogurte. E nós falamos Danone, Danoninho, né? Então nós trocamos aí a marca. Isso já está tão cristalizado em nossa sociedade que muitas vezes nós não temos essa noção, certo? Mas é uma metonímia, são metonímias e nós utilizamos aí sempre, direto. Quero que vocês agora observem na fala de vocês esses usos, tá bom? E me contem depois com que frequência vocês falam. Mais exemplos de metonímias. O instrumento pela pessoa que o utiliza. Meu tio é um bom garfo. Quer dizer que ele come bastante, né? Então, eu troquei ele, fiz referência ao instrumento, mas querendo me referir à pessoa. A parte pelo todo. Seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Olha, pegamos a parte, né? A parte de quê? De uma pessoa, de um ser humano, e fizemos referência a ele como um todo. Seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Quer dizer ali que a partir dos olhos, né, eu consigo compreender que a pessoa, né, o todo ali sente fome e pede um alimento para saciar essa fome. Então, há o uso da parte pelo todo. Outro, singular pelo plural. O brasileiro é muito simpático. Quando eu digo o brasileiro é muito simpático ou o brasileiro é muito acolhedor, eu estou fazendo referência ao brasileiro, um brasileiro? Não, é a todos os brasileiros, né? Então, seriam os brasileiros são simpáticos, os brasileiros são acolhedores.
ok? Então há aí também a utilização da metonímia quando nós utilizamos o singular pelo plural. O lugar pelo produto. Esse também é muito interessante. Meu avô usava um Panamá. Panamá é um nome, né, de um chapéu. Ele utiliza, no caso, um chapéu que se chama Panamá. Por quê? Porque faz referência ao lugar, né, ao Panamá, ok? Então também há essa metonímia de o lugar pelo produto, o nome do lugar pelo produto, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo. Mudei de lugar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar e eu não ficar na frente de vocês. Outra figura de linguagem, essa tem um nome diferente. Catacrese. Quero que vocês não esqueçam esse nome. Catacrese. Não é muito difícil não, né? Catacrese. Repitam aí 10 vezes. Parece um trava-língua. Bem, é uma metáfora já incorporada à língua, sendo por isso de uso corrente. Quando uma palavra é empregada com um sentido diferente do literal para suprir a falta de um termo adequado, e esse empréstimo da palavra acontece tantas vezes que já não se percebe mais que trata-se de um empréstimo. Essa também, a catacrese, ela é tão utilizada que ela já se cristalizou. Se nós nem temos noção disso. Um exemplo, a perna da cadeira. A cadeira tem perna? A perna da cadeira? Mas nós falamos isso com tanta frequência, ou o braço da cadeira, né? Isso já se cristalizou, né? Nós não temos essa noção. Outro exemplo, a asa da xícara, né? Nós sabemos que asa, quem tem asa é pássaro, anjo, né? Nós dizemos que os anjos têm asa, mas a xícara, aquela haste ali da xícara, nós chamamos de asa, a asa da xícara ou asa da caneca. A perna da mesa ou da cadeira, como eu já mencionei. Cabelo do milho, o milho tem aqueles fios ali, nós falamos que é o cabelo do milho. Pé de alface, gente, alface tem pé. Ali, a planta, né, nós chamamos aquilo de pé de alface. Céu da boca, coroa do abacaxi. Então são nomes, são termos que nós emprestamos e eles são tão usuais, tão correntes que já se cristalizaram. Nós nem percebemos aí que é um empréstimo, tá bom? Então, vamos, catacrese é bem simples de entender. Então, a palavra que é empregada com um sentido diferente do original, né, do literal, para cumprir a falta de um termo adequado, e esse empréstimo da palavra acontece tantas vezes que já não se percebe mais que trata-se de um empréstimo, tá bom? Bem tranquilo, né? Agora, nós iremos falar de elipse e zeugma. Tem um nome diferente aí também, né? Vamos lá. Bem, é a omissão de um termo da frase facilmente subentendido. Essa é a elipse. Então, elipse é a omissão de um termo, ou seja, quando esse termo não aparece da frase, mas que a omissão desse termo não vai ser prejudicial, porque é facilmente subentendido, tá bom? Sua ausência na oração não prejudica a compreensão do que está sendo dito. Por exemplo, vamos lá. Normalmente saímos muito. Um termo aí foi omitido, mas não dificultou a nossa compreensão da oração. Nós, o pronome nós foi omitido, ele não está aí. Mas nós sabemos que mesmo que ele não esteja aí, a palavra, a oração aí está em terceira pessoa, em primeira pessoa do plural. Nós. Normalmente nós saímos muito, mas não é necessário dizer esse nós. Normalmente saímos muito. Então há uma omissão, certo? Nós aí não aparece. Outro exemplo,
então ficava calado, evitar o conflito. O para aí também não está expresso, mas eu sei que a finalidade do ficar calado, esse evitar o conflito é uma finalidade do ficar calado. Então não temos aí o termo, mas não prejudica o meu entendimento da frase, da oração ou do período. Chegamos tarde ontem, mais uma vez o nós, né? Nós chegamos tarde ontem, mas o nós, não é necessário o nós aparecer. Então essa omissão é chamada de elipse. Agora vou subir um pouquinho aqui para nós ouvirmos um pouco sobre a zeugma. Outro nome difícil, né? A zeugma é a omissão de termos anteriormente mencionados. Assim como a elipse, na zeugma eu vou ter a omissão de um termo. Ele não vai aparecer ali, mas ele já foi mencionado antes, ao contrário da elipse. Da elipse não há a menção anterior, já na zeugma há. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Vocês percebem que aqui nós já temos o verbo, né? Os quartos eram espaçosos. Na segunda, nós não repetimos o verbo. A sala pequena. Os quartos eram espaçosos. A sala pequena. Mas eu sei que ali, por mais que não apareça, há a presença do verbo, né? Do verbo ser ali no passado era. A sala era pequena. Eu consigo compreender completamente. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Ou a bola era azul, a chuteira vermelha. Da mesma forma, eu consigo compreender que a cor era uma para a bola e outra para a chuteira. Enfim, há a omissão, eu não menciono, porém isso não vai prejudicar o meu entendimento. Outro exemplo, ela preferia refrigerante, ele suco. Eu não tenho ali a palavra preferia, mas eu consigo entender, porque já foi dito antes, não é necessário eu repetir. Então, ela preferia refrigerante, ele suco. Eu entendo que ele prefere suco, ele preferia suco. Entenderam? Eu espero que sim. Vamos passar para frente. Pleonasmo. Pleonasmo é tranquilo. É uma repetição desnecessária. É a repetição desnecessária. Quando vocês, com certeza, não só vocês, como todos nós, já utilizaram, já fizeram uso de pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Então, é a repetição desnecessária. Sair é lógico que é para fora, subir é lógico que é para cima. Então há repetição desnecessária. É uma figura de linguagem chamada pleonasmo. Elo de ligação, os exemplos. Elo de ligação. Elo já é relacionado à ligação, né? Então há um pleonasmo, uma repetição desnecessária. O elo entre eu e você é a escola. O elo entre mim e ele, ou entre mim e ti, é a escola, ou é a amizade. Não é necessário dizer o elo de ligação, ok? Ou o elo que nos une. Elo já tem esse significado, esse sentido. Outro exemplo, hemorragia de sangue. Hemorragia, nós já sabemos que é de sangue, né? Então não é necessário eu colocar aí de sangue, ok? Entenderam? É repetição desnecessária, é um pleonasmo. Subir para cima, como eu já falei, né? Subir para cima, descer para baixo. Os outros defeitos percebi-os todos. Esse daqui é um pouquinho diferente, por quê? Eu já mencionei que os outros defeitos percebi todos. Esse os aqui está fazendo referência ao quê? Aos outros defeitos. Então não é necessário
é uma repetição desnecessária. Então, para não haver essa repetição, a frase deveria ser construída como: os outros defeitos, percebi todos. Um exemplo que é comum nós ouvirmos: o cachorro, ele chegou cansado. O cachorro, ele chegou cansado. O ele aí, ó, é desnecessário, não é necessário. O cachorro chegou cansado. Vejo isso, observo muito isso em redações. Vocês escrevem muito isso. Então, se eu já fiz a referência, eu completo aí a oração com aquela referência. Eu não preciso mencionar novamente, utilizar aí desnecessariamente um pronome ou um sinônimo, tá bom? Então, quando há essa repetição desnecessária, nós temos o pleonasmo. Não é muito legal utilizar pleonasmo em redações, tá bom? Em texto dissertativo, ok? Mas, entenderam? Pleonasmo é uma figura de linguagem que representa aí a repetição desnecessária. Vamos passar adiante. Antítese. Antítese, mais uma figura de linguagem. Ela é o emprego de palavras ou expressões com um sentido oposto. Dia, noite, rico, pobre. Entendem que há um sentido oposto? A aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Então, quando essas palavras que têm o sentido oposto são utilizadas juntas, aproximadas, tal aproximação produz um contraste que enfatiza o sentido das duas palavras. Essas palavras são utilizadas ali de forma a contrastar. Por exemplo, chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Vamos identificar as palavras aí que são opostas, tem um sentido oposto. Ó, alta, baixo. Então, a intenção aqui foi justamente contrastar, mostrar esse contraste e esse destaque. Ó, chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo, porque comumente o produto, né, a tinta de alta qualidade tem um preço alto, né, mas aí foi utilizado o contrário para chamar a atenção. Chegou a tinta de alta qualidade e o preço baixo. São palavras opostas que estão aqui de forma a enfatizar o sentido delas. A educação é luz sobre as trevas. Luz é uma palavra oposta a trevas, certo? Então, aqui a intenção é enfatizar justamente que a educação, ela é luz, né? Ela clareia e as trevas da falta de conhecimento, da ignorância, enfim. Então, a educação é luz sobre as trevas. São palavras opostas e que estão aí justamente na intenção de contrastar aí os seus sentidos. Enfatizar aí os seus sentidos. De um lado a pobreza, de outro lado a riqueza. Nós temos esse exemplo aqui, inclusive, ilustrado pela nossa imagem aqui, ó. De um lado a pobreza, do outro lado a riqueza. Então, são palavras opostas, né? Nós sabemos que são palavras opostas e que estão aqui justamente com a intenção aí de contrastar, de nós entendermos aí esse contraste, essa diferença que há entre uma e outra: alta, baixo, luz, trevas, riqueza, pobreza, para entendermos aí essa relação entre palavras opostas, chamada de antítese. É uma figura de linguagem, ok? Agora vamos para a ironia. Ironia também eu tenho certeza que vocês utilizam bastante, que eu já ouvi. Consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos o contrário do que pensamos com a intenção sarcástica e entonação apropriada. Então tem uma intenção aí, ó, sarcástica, entre aspas, humorística, né, um humor assim, sutil,
ácido, às vezes também. Então, a entonação apropriada, nós percebemos isso a partir da entonação e da situação. Nós precisamos de um contexto ali para entendermos que aquilo que foi dito é justamente o contrário do que realmente eu estou expressando. Emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produz um humor sutil. Olha, vamos aqui primeiro, para o primeiro exemplo, vamos para esse quadrinho lá em cima, a ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então, foi dito ali, ele disse, não tá nem um pouco atrasado, mas ali a partir do contexto nós conseguimos identificar, a partir da fala dele, que a pessoa chegou atrasada, ele foi irônico, ele para provocar, né, uma intenção ali sarcástica, falou, nossa, não tá nem um pouco atrasado, hein? Ou, outro exemplo ali, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Ele está dizendo que a pessoa está falando tão alto que lá da esquina dá para ouvir. Mas ele fez uso o quê? Da ironia, né? Quem disse ali fez uso da ironia. Ou, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Outra forma irônica de falarmos que a pessoa é mal educada. Ela entrou e não cumprimentou ninguém. Então, ali teve o uso da ironia. Conseguem entender, gente? Vocês utilizam muito ironia. Então, acredito que não seja difícil vocês compreenderem. Então, a ironia é quando eu falo algo que a minha intenção é ao contrário daquilo, mas eu faço essa troca aí, essa linguagem figurada, né? De forma a produzir ali um humor, né? Usando o sarcasmo, ok? Vamos agora para o eufemismo. Professora, que tanto de figura de linguagem eu não vou conseguir. Vai sim, vocês vão conseguir entender todos, tá bom? São um grande número e eu não trouxe todas. Tem uma que está no livro e eu não trouxe, se eu não me engano é o Anacoluto, porque figura de linguagem é um conteúdo que vocês vão ver agora. Eu não sei se vocês já viram anteriormente, né, no ensino fundamental 1, talvez sim, mas vocês vão ver novamente mais na frente, no ensino médio, e é um conteúdo extenso mesmo, mas é tranquilo, é divertido, é muito bom estudar figuras de linguagem, tá bom? Nós podemos trabalhar mais posteriormente, tá bom? Mas agora mesmo vocês farão uma atividade bem tranquila no livro de vocês, rápido, e nós passaremos adiante. Mas é importante entender as figuras de linguagem, principalmente para a questão de produção textual, tá bom? Então, como nós vamos entender agora aí os conceitos, o que significa a aplicação, mas vocês vão utilizar nas produções textuais de vocês para enriquecer os textos de vocês, tá bom? Então, a utilização e a aplicação desse conteúdo vai ser justamente na prática de produção de vocês, tá bom? De leitura também, né? Para vocês lerem o texto e identificar as figuras de linguagem. Agora vamos para o eufemismo. O eufemismo é a suavização de algo ruim, de algo trágico. Quando eu digo, por exemplo, para alguém que seu avô virou uma estrelinha. Literalmente, o avô dele virou uma estrelinha? Não, quer dizer que essa pessoa faleceu, e para suavizar o fato, eu utilizo o eufemismo. São palavras mais brandas, mais tranquilas para lidar ali com uma situação complicada, um fato trágico, ok? É uma situação delicada. Então, a suavização de um fato trágico, desagradável, por meio de uma expressão mais suave, mais leve. Por exemplo, finalmente ele descansou. Mais um exemplo de quando a pessoa falece, nós dizemos que ela descansou. Finalmente ele descansou. Não quer dizer literalmente que a pessoa descansou, mas a partir do contexto da situação ali, nós sabemos que é porque a pessoa foi embora, faleceu, morreu.
A testemunha faltou com a verdade, então para eu não utilizar, apontar, ela mentiu, eu digo que ela faltou com a verdade. Eu suavizo ali a minha fala, eu escolho melhor as palavras para dizer ali de forma mais tranquila o ocorrido, certo? Outro exemplo, o jovem rapaz partiu dessa para melhor. A gente utiliza muito eufemismo nessas situações de perda, de morte. Então, o jovem rapaz partiu dessa para melhor. Também é outro eufemismo que suaviza ali o fato de dizer que o jovem morreu, o jovem faleceu, tá bom? Vamos para a próxima. Hipérbole. Nós acabamos de ver o eufemismo, que é a suavização, né? A hipérbole é o exagero. Quando eu exagero, por exemplo, eu escuto muito isso de vocês, quando entro na sala de aula e está ali no último horário antes do intervalo. E aí vocês me dizem: professor, eu estou morrendo de fome, professor, eu estou morrendo de vontade de ir ao banheiro. Você está literalmente morrendo? Não, é um exagero, um drama, um exagero. Isso é o que? Hipérbole. Quando você fala isso, você está fazendo uso de uma figura de linguagem, de uma hipérbole. Então, é exagerar a realidade a fim de impressionar quem ouve, expressar intensidade. Por exemplo, essa mochila está pesando 1 tonelada. Literalmente, quando alguém diz isso, a mochila está pesando 1 tonelada, não, quer dizer que a mochila está pesada. Há um exagero ali. Inundei o cinema de tanto chorar. Peraí. Consertar esse R aqui que está faltando. Inundei o cinema de tanto chorar. Quer dizer que a pessoa literalmente inundou o cinema? Não, quer dizer que ela chorou muito. Então houve um exagero ali ao expressar que a pessoa chorou muito, né? Então, inundei o cinema de tanto chorar. É uma hipérbole, um exagero. O público morreu de tanto dar risada. Outra vez, a utilização da linguagem figurada, do exagero ali, para dar expressividade ao que se diz. Outro exemplo também. Nossa, ela demorou 1000 anos para chegar. Ela demorou 1000 anos? Lógico que não. Há um exagero ali que a pessoa demorou muito tempo para chegar. Entre outros exageros que nós utilizamos com frequência. Criança gosta muito de utilizar isso com os pais, com o professor, viu? Estou ligada. Bem, mais uma figura de linguagem chamada prosopopeia e personificação. Toda vez que atribuímos atitudes e sentimentos a seres inanimados, pessoas já falecidas, animais, fenômenos da natureza ou figuras imaginárias, estamos criando uma prosopopeia. Lá no livro de vocês, se eu não me engano, ainda fazem uma menção de que há uma diferença entre prosopopeia e personificação, mas nós não vamos nos prender a essa diferença, porque na prática mesmo, na teoria, é a mesma coisa, tá bom? Então, prosopopeia ou personificação, pensem na palavra personificação. É importantíssimo vocês saberem as duas formas, porque prosopopeia é inclusive mais utilizado esse nome. Mas pense, ó, personificação, dar características de pessoas a objetos inanimados. Por exemplo, nós temos ali, ó, uma charge. Tem um telefone, um celular e um tablet. Eles têm olhos e eles estão se comunicando. Por acaso um celular, um telefone e um tablet têm essa capacidade de se comunicar? Não, quem faz isso somos nós, pessoas. Então, a personificação vai personificar ali aquele objeto inanimado e que ali é utilizado com características humanas. Um exemplo também, outro exemplo que nós tivemos contato recente, é a fábula. Na fábula nós não temos animais que têm características humanas, isso é personificação, isso é prosopopeia, tá bom? Vamos ler aqui a tirinha, ó. E o senhor pega o Wi-Fi? Respeita seu avô, moleque. Então, há aqui, ó, um celular fazendo uma chacota com o telefone. Possível isso acontecer, né? Só com a utilização da literatura, da nossa imaginação aí, né? Da nossa linguagem. Então, é a utilização da prosopopeia.
que novamente nós temos imagens de um filme, né, em que os animais, desenho animado é cheio disso, né, animais que têm características de seres humanos. Tem aquele desenho do Thomas também, Thomas e seus amigos, são trens que falam. Isso é o que? Personificação. Tá bom? Tem também a zoomorfização, que é quando as pessoas recebem características de animais, né? Zoomorfia. Entende? Mas o livro não trouxe, então nós não vamos trabalhar ela. Vamos pensar aí só na personificação, na prosopopeia, tá bom? Mas o contrário também existe. Pronto, terminamos, ufa, né? Terminamos agora as figuras de linguagens que o livro de vocês trouxe. Então vocês vão assistir essa aula com calma, tranquilidade, prestando muita atenção. Depois vão lá no livro de vocês também, lá nas páginas 168 até a 171, ou 172, vamos ver. Nós temos aí as figuras até a 172, ainda tem essas figuras de linguagem. Eu não trabalhei o anacoluto porque é muita coisa para vocês, tá bom? Então, mas deem uma olhadinha lá nele também, que é interessante. E agora vocês vão responder as atividades aí da página 172 a 176. Nós já vamos voltar aí com todo o pique, porque temos muita coisa para fazer ainda, tá bom? Então, vão responder essa atividade para mim para quarta-feira, tá bom? Hoje é segunda, quarta-feira vocês vão me apresentar, até quarta-feira vocês vão me apresentar essa atividade, tá bom? E quarta eu mando a correção. Antes de vocês fazerem a correção dessa atividade, vocês enviem para mim, tá bom? Vamos cumprir os prazos, pessoal, tá bom? Terminada a aula aqui, terminou de assistir a aula, já vai fazer a atividade, tá bom? E já levanta as dúvidas e manda pro professor, manda para mim, tá bom? E não deixem acumular atividades, tá bom? E para amanhã também, que é aula de produção textual, também tem atividade. Vou mandar no grupo para vocês, mas é de leitura e interpretação textual lá do livro de Gênero, Leitura e Análise, tá bom? Do textinho pequeno histórico, para finalizarmos o capítulo 4 do Gênero, Leitura e Análise, tá bom? Bem tranquila de amanhã, e essa daí para depois de amanhã. Qualquer dúvida, vocês me procurem, mandem mensagem, lembrando que há um horário para isso, tá bom? Há o horário do plantão, como se vocês estivessem na escola, tá bom? E qualquer dúvida, sugestão, questionamento, vocês mandem mensagem, tá bom? Bons estudos, boas atividades para vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchauzinho!